Como dizia o Sr. Walter Nuss em Monstros S.A., os assustadores precisam ser confiantes, tenazes, firmes e intimidadores. Mas, sem querer estragar sua inocência, Monstros S.A. não existe, é só um filme. De qualquer forma, mesmo que a Monstros S.A. não exista, as palavras do Sr. Walter Nuss se aplicam para outra organização, que de certa forma também tem os seus monstros. E eu tô falando do UFC. Durante 3 décadas de esporte, vimos lutadores que batem exatamente com essa descrição e que colocam medo nos corações dos homens comuns. Iriam disputar palmo a palmo o posto de assustador do mês, junto com o lendário James P. Sullivan. Mas chega de tanto papo, vamos então falar dos 10 lutadores mais assustadores da história do UFC. Mas antes de tudo, queria dizer pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela Inner AI, simplesmente a maior assinatura de inteligência artificial aqui do Brasil. Em uma assinatura só, você tem direito a todas as principais inteligências artificiais do mercado, incluindo Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, tudo isso em uma assinatura pagando menos do que a assinatura dessas que eu citei, além de outras funcionalidades, cursos especializados e também assistentes virtuais que vão te ajudar a usufruir dessas plataformas da melhor forma. Para melhorar ainda mais o pacote, só os inscritos aqui do canal têm direito a um desconto exclusivo. Acessando o link aqui no primeiro comentário fixado, você tem R$120 de desconto no plano anual da Inner. Você ganha um desconto tanto no plano Lite como também no plano Pro. E aí, quer começar a trabalhar com IA? Cria sua conta na Inner e garanta o seu desconto. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. Número 10. Tony Ferguson no auge. Eu sei que pra muita gente que começou a acompanhar o esporte há pouco tempo, esse primeiro item da lista pode parecer ridículo. Mas entre 2013 e 2019 existia um motivo muito bom pra esse maluco ser chamado de bicho-papão. Ferguson era simplesmente o cara que ninguém queria enfrentar na categoria. Não só porque seria uma luta difícil, mas também porque seria uma luta dolorosa. Perdendo ou ganhando dele, você sabia que também ia sair no prejuízo, também ia sair machucado. Ele não ia render a derrota tão facilmente. Ferguson tinha a fama de deformar seus adversários, deixá-los numa poça do seu próprio sangue. Era uma máquina incansável que não saía da sua frente. Parecia que ele levava knockdown e voltava ainda mais forte. Era bizarro, parecia um vampiro. E aí, enquanto seu adversário tava lá, cansado e todo arrebentado, do outro lado tava o Tony Ferguson coberto de sangue, com um sorriso macabro no rosto e pronto pra lutar mais 10 rounds se necessário. Por isso que o El Cucuy era o maior pesadelo da categoria dos leves na sua época. Número 9. Khamzat Chimaev. Tem alguma coisa no olhar, no semblante e na fisionomia do Chimaev que faz ele parecer não ser humano. Ele parece uma criatura, um monstro que vai te soterrar, vai te caçar com todas as suas forças e vai quebrar sua mandíbula. Olha só, olha a cara dessa coisa linda quando ele enfrentou o Kamaru Usman. Parecia um predador espreitando sua presa. Sem falar que nas suas primeiras lutas no UFC, o cidadão sequer era tocado. Entrava, matava o cara e saía de lá ileso. Sem falar a forma como ele dominou o Kamaru Usman, especialista de wrestling no primeiro round, não deu espaço pra ele fazer nada. O jeito também que ele quebrou, afundou o maxilar do Robert Whittaker só com a pressão do seu mata-leão, já mostra que o Chimaev é diferente e certamente um dos lutadores mais intimidadores que o UFC já teve. Número 8. Brock Lesnar. Pra esse item eu nem preciso falar muita coisa. Olha só pra esse brutamontes albino. O cara tem simplesmente o porte de um personagem de Gears of War. A mão desse infeliz é tão grande que toda vez que ele lutava, o UFC precisava fazer uma luva extra grande sob medida pra ele. Era um pacote completo como campeão peso pesado na época. Um cara grande, intimidador, que vendia suas lutas, sabia promover como ninguém e que também serviu para alavancar o próximo item dessa lista. Número 7, Cain Velasquez. Bom, sabe o Brock Lesnar que eu acabei de falar? Imagina se aparece um cara com um semblante de poucos amigos que entra no octógono e dá uma surra nesse brutamonte. Pois é, esse foi o Cain Velasquez, que apesar de não ser um espécime tão impressionante fisicamente quanto o Brock Lesnar, ele trazia outro tipo de intimidação. Velasquez tinha aquele semblante frio do Ivan Drago. Aliado a isso, tinham suas performances dentro do octógono. Pela primeira vez a gente viu um peso pesado que simplesmente não cansava e sempre andava pra frente esmagando seus adversários. Olha só o que é que ele fez com o Júnior Cigano, olha o que é que ele fez com o Antônio Pezão, olha o que é que ele fez com o Minotauro. Mas enfim, certamente Cain Velasquez é um dos pesos pesados mais intimidadores que já pisaram no UFC. Parando pra pensar, eu acho que ele tem algum problema com brasileiros. Brasil!
Número 6, Jon Jones. Alguns atletas, independente da modalidade, possuem aquilo que hoje ficou banalizado como aura, aquela energia que impõe respeito e foi construída depois de anos e vários anos de muitas conquistas. Até no futebol tem isso, tem jogadores que tremem na base quando estão lá jogando e veem o Messi ou o Cristiano Ronaldo passando na frente dele. No MMA isso também acontece, só que também vem associado ao medo. E você certamente tem um misto de respeito e medo quando vê o Jon Jones na sua frente. E pessoal, não há como negar, Jon Jones é assustador. O que ele fez na carreira, os grandes lutadores que ele passou por cima com total frieza e sem parecer se importar com o que ele faz dentro do octógono, pela forma como ele sempre busca machucar e destruir os seus adversários fisicamente, é pisão no joelho, é finalização que ele só solta quando o cara apaga, além do fato dele ser literalmente o melhor lutador do mundo, uma arma branca letal, aquele que no mínimo tem grandes chances de vencer qualquer ser humano no planeta. E olha só que eu nem falei dos problemas dele fora do octógono. Querem ver um cara realmente assustador? Bota o Jon Jones cheirando e atrás de um volante. Aí sim você vai ter medo. Peraí, bicho. Número 5, Yoel Romero. Como não temos provas concretas de que Yoel Romero foi um experimento cubano que fugiu do laboratório, vamos usar a palavra supostamente. Mas o cubano não parece ser uma pessoa normal. Seu atleticismo, seu poder de nocaute bruto, o fato que ele ainda consegue se manter em alto nível, mesmo sendo bem mais velho do que a concorrência, é simplesmente surreal. Ele parece um super soldado. Fora as histórias. Robert Whittaker já disse que se machucou de tanto chutá-lo e que o corpo do cubano parecia ser feito de aço. Quando o UFC mandou ele para um médico com mais de 50 anos de experiência em atletas, o cara simplesmente ficou abismado. Ele disse que nunca viu um cara como Yoel Romero, dizendo que a anatomia dele é completamente diferente de tudo que ele já viu. Resumindo, o cara é diferente. E, supostamente, os cubanos capricharam nesse modelo aqui. Número 4, Rampage Jackson. Correntes no pescoço, entrando na arena com aquela cara de poucos amigos, uivando para a lua como um lobisomem, isso sem falar também da sua capacidade de arremessar um ser humano como um saco de batatas no chão e o seu poder bruto de nocaute. Quinton Rampage Jackson é tão intimidador e tão assustador que o próprio Jon Jones admitiu que estava tendo pesadelos com ele todas as noites antes da luta. Se até o Jon Jones teve medo, imagina nós, meros mortais. Número 3, Mirko Cro Cop. Perna direita hospital, perna esquerda cemitério. Acho que não preciso dizer mais nada sobre esse cidadão da Croácia, que literalmente precisava usar 2 caneleiras em cada perna por causa da potência do seu chute, quando ia fazer sparring. Se ele acertar sua cabeça, você vai apagado pro hospital ou pior. E além desse poder de nocaute assustador que deformou o rosto do Vanderlei Silva pra sempre, o Cro Cop trazia aquela frieza no olhar, que foi construída depois de todos aqueles anos que ele passou servindo nas forças especiais da Croácia, na divisão antiterrorismo. Ou seja, estamos literalmente falando de um assassino profissional. E quando você encara o Mirko Cro Cop, você tá olhando nos olhos de alguém que já tirou a vida de outra pessoa. Número 2, Alex Poatan. Se tem alguém que se aproxima muito do que o Ivan Drago foi no Rocky 4, esse alguém é o Alex Poatan. Um cara grande, frio, de poucas palavras e com poder de nocaute assustador, que já deixou os melhores do mundo respirando num balão de oxigênio. Todas as lutas do Poatan são um show à parte. Ou melhor, um show de terror à parte. É basicamente uma assombração para os seus adversários. Desde a pesagem, onde ele entra com aquela vestimenta indígena para encarar o seu adversário, a música de entrada junto ao disparo da flecha e aquela encarada fria que hipnotiza todos os seus adversários. Querem alguém assustador? Por favor, chamem o Cabeça de Pedra. E número 1, Francis Ngannou. Desde a criação dos pesos pesados, o UFC sempre sonhou em ter a sua própria versão do Mike Tyson. E quem mais chegou perto disso foi o Francis Ngannou. Simplesmente o peso pesado mais assustador e intimidador da história do UFC. Estamos falando de um espécime genético, um cara que trabalhava na mineração de areia quando era criança, que atravessou o deserto do Saara arriscando a própria vida para chegar na Europa. No UFC foi ele que quase tirou o Overeem do chão com o uppercut, que passou por cima de diversos ex-campeões. Caim Velasquez, que estava nessa lista, Stipe Miocic, Júnior Cigano, o homem com o soco mais pesado já registrado na história e aquele que na sua primeira luta de boxe enfrentou o campeão mundial invicto e deu um knockdown nele. Basta olhar para esse monstro e assistir suas lutas. Imagina se você tem que lutar pela sua vida contra esse cara. Já na encarada você perdeu. Estamos falando de 1-2, se não
o lutador mais assustador já visto no planeta. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.